Claro. O que é? Mas manda um áudio para ela falando. Ó, Olá, companheiros, companheiras, vocês estão me ouvindo? Dá uma dica aí para mim, por favor. Vocês me ouvem? Me ouvem? Não? Não tem ninguém. Tá no ar? Tem a Tereza. Ah, mas talvez eles tenham saído, porque eles O mandaram Homem de às Bem. 10h57, já são 8h18. Tem 2 pessoas vendo. Nós estamos com a Tereza Scaldelai aqui, aparecendo pelo menos com a gente, e o Ivon. Eu queria perguntar para o Ivon e para a Tereza se eles me ouvem. Ou então, pergunta aí no chat se eles estão escutando. Mas você viu, o som tá saindo, você viu, né? Bom, o que eu podia fazer, eu tentei. Traz um copo de água para mim. Pode subir isso aqui, velho. Copo de água. Ninguém responde. Tu colocou no ar? Mas não tem resposta se eles estão me ouvindo. Pois é, escreve. O chat não está funcionando? Já escrevi, mas ninguém respondeu. Pois é. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Nós estamos Eu estou no ar com também? técnicos aqui. Eu estou no ar também? Pessoal, quem estiver nos assistindo, só escreva no chat se vocês estão conseguindo ouvir o Carlos. A gente está com um pequeno problema aqui de áudio. Boa noite. Tá, Miriam, tu está me ouvindo? Está ouvindo o Carlos também? Fala alguma coisa, Carlos. E aí, pessoal, entrou mais a Adma. Nossa, Adma, segunda Adma que eu conheço. Segunda Adma que eu ela conheço. Tá te ouvindo. A Adma está ouvindo. Então, o problema é só entre nós dois. Eu tô achando que o problema... Ótimo, tá todo mundo vendo e ouvindo os dois. Eu acho que é na saída do som da na entrada do som da Suzy lá. No meu retorno, acho que ela não ouve, mas eu acho que é o problema lá. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Oi, Adma, todo mundo tudo bem? vendo e ouvindo. Então, eu vou passar a palavra para a Suzy, porque nós vamos quebrar o protocolo hoje aqui, porque deu muito problema técnico. E aí, então eu vou passar para a Suzy direto, sem apresentação, sem nada, para que ela fale com a gente sobre mais um capítulo do livro que nós estamos estudando, que é Os Espiritualistas perante a Paz e o Marxismo. Beleza? Suzy, com você. Tá bom. Querido, obrigada, viu? Queridos e queridas do Sejus, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Suzana Leão, e hoje eu vou... Um beijo aí para todos e todas, tá? A gente realmente hoje está com algum problema técnico que ninguém conseguiu descobrir, mas enfim, faz parte. Queridos, nós estamos estudando o livro Os Espiritualistas perante a Paz e o Marxismo, né, do Eusínio Lavini. E coube a mim o capítulo 8. Já era para eu ter feito esse capítulo, mas eu tive um problema de saúde, perdi a voz completamente, e depois o Carlos teve algum problema também. Enfim, hoje nós estamos fazendo o tal do capítulo mesmo,
Eu lendo os lábios do Carlos. Enfim, vamos lá. Parece uma maldição. Mas, gente, esse capítulo aqui é muito lindo, muito, muito lindo. Primeiro eu vou, para quem, digamos, está caindo aqui, né, pela primeira vez, que nunca ouviu falar do Eusínio Lavini. O Eusínio Lavini foi um espírita, um jurista, um escritor, um intelectual comunista, né, um político, muito famoso. Ele era baiano, ele viveu 100 anos, né, de 1873 a 1973. Deixa eu só conferir aqui a data bem certinho para não dar isso, exatamente isso. E ele viveu 100 anos. Então, ele foi um homem, assim, extremamente culto, extremamente... Boa noite, Marcos. Extremamente envolvido com o lado social, por ser um político, por ser um comunista, socialista, comunista, por ser um espírita. E nesse capítulo, que se chama Tartufo Desmascarado, de Souza do Prado, basicamente é uma carta. Ok, César, querido, bem-vindo. Nós estamos com um problema de áudio aqui, viu, César? Eu não estou ouvindo o Carlos, então... E o Carlos também não está me ouvindo. Não está me ouvindo? Não, o Carlos me ouve. Eu que não estou ouvindo o Carlos. Enfim. E daí, nesse capítulo, Tartufo Desmascarado, o Eusínio Lavini está escrevendo uma carta para um amigo dele, que é o Souza do Prado, um escritor espírita, que escreveu esse livro, Tartufo Desmascarado. Só para a gente se localizar. O Tartufo, o que é Tartufo? Na verdade, é o nome de um personagem de uma peça teatral de Molière, uma peça muito famosa. As peças de Molière são antiquíssimas, né, gente? São muito famosas, mas são muito antigas também, como Shakespeare. Essa peça, se eu não me engano, é de 1600 e até eu acho que aqui numa nota de rodapé tem. Depois eu acho. Aqui, exatamente, 1664, tá? Então, essa peça tinha esse personagem Tartufo, que era um religioso hipócrita. A gente conhece alguns, né? E um golpista, né, um religioso que posava de moralista, falso moralista, na verdade, mas era um golpista, trambiqueiro, estelionatário, enfim, era tudo, aquela coisa que a gente conhece bem dos religiosos, né, esses de plantão que a gente vê por aí. Mas quando eu lia o livro do Eusínio, eu pensei comigo. Vocês sabem que eu vou falar sobre esse capítulo, mas antes eu gosto de dar uma contextualizadinha. Eu pensei comigo, como é que pode o movimento hegemônico institucionalizado conseguir invisibilizar determinados personagens do espiritismo? Eu vou ser muito franca com vocês. Eu comecei a ouvir falar do Eusínio Lavini agora, quando eu entrei no movimento de espíritas progressistas. Porque nas casas que eu trabalhava, nunca eu ouvi falar dele. Eu não vi um livro dele dentro daquelas casas. Então, é muito curioso como eles conseguiram realmente invisibilizar, né, os socialistas, aqueles que falavam sobre justiça social, porque ele já falava aqui. Eu quero ler alguns trechos, gente, só para vocês verem, porque foi escrito isso em 1955, tá? Esse livro aqui. Eu só quero ler a definição de fascismo que o Eusínio Lavini tá colocando aqui, tá? Por conseguinte, o fascismo é a organização dos selvagens instintos da animalidade para impedir a libertação das classes exploradas. É nem mais nem menos
que o espectro da violência, da bestialidade e do terror contra a harmonia da vida, que se perpetua na multiplicação material dos seres. Gente, olha a capacidade que este homem tinha de definir de uma forma maravilhosa, linda, quase poética, né? Aí ele coloca aqui, ó, o espiritualista, pois, que se acolhe a um partido fascista, a gente conhece muitos, né? Muitos, sob pretexto de combate ao comunismo, isso já em 1955 já era o mote daquela época. Infringe as leis do direito à vida, porque protege reacionários que, para contrariar a evolução das ideias, não recuam diante do extermínio das massas populares. Eu nunca vi uma definição tão atual, né? Essa definição de fascismo e essa definição do que um espiritualista pode se tornar quando ele se mete junto com fascistas, né? Ele acaba se tornando um fascista. Enfim, e aí esse livro do Tartufo é um livro que o amigo do Eusínio, que é o Souza Prado, escreveu, né, para apontar o dedo para aqueles espiritualistas que estavam flertando com o fascismo naquela época. E durante essa carta que o Eusínio escreve para o Souza Prado, o Eusínio vai, além de tecer algumas críticas extremamente lindas a respeito do livro, ele vai colocando conceitos. Aí a gente já viu a definição dele do fascismo, né? Essa coisa, né, do espiritualista dos espíritas não poderem se envolver com política. Ele diz que o espiritualista tem a obrigação de se envolver com política, porque é através da política que nós conseguimos melhorar a sociedade, melhorar a vida das pessoas, tirar as pessoas da exploração, tirar as pessoas da miséria e tudo mais. Eu fiz várias anotações aqui. Gente, olha só que coisa interessante. Nessa época, 1955, o Brasil fervilhava com a ideia, com a história da luta pelo petróleo é nosso, né? A coisa estava borbulhando, né? Nomes muito famosos, inclusive quem fez o prefácio desse livro foi o Jorge Amado, né? Que também foi um comunista muito famoso, muito prestigiado, um escritor maravilhoso. E muitos intelectuais estavam unidos para essa coisa do petróleo é nosso, né? E o Eusínio Lavigne era uma dessas pessoas que estava envolvido nessa luta, nesse conjunto de pessoas de várias áreas, de intelectuais, sobre várias áreas mesmo, e de espiritualistas até, né? Porque ele era um deles. Mas ele coloca assim, ó, gente, ele coloca assim: defender no Brasil o monopólio estatal do petróleo é uma virtude cristã, um ato de amor à terra e de amor ao próximo. É algo que um espiritualista, que um espírita deveria ter feito. E poucos espíritas fizeram, né? Poucos espíritas fizeram. Carlos, meu querido, se tu quiser falar, tu me manda, levanta a mãozinha, eu fico quietinho, tu fala. Porque nós dois aqui estamos, eu estou lendo teus lábios para poder te... Não, por enquanto está tudo bem. Tudo bem. Na hora que alguém aqui comentar alguma coisa, eu jogo aqui embaixo. Para ti. Carlos, isso vai dar um livro, Carlos, essa história das lives. Ai, meu Deus. Ok. Aí segue, né, a carta dele, e tem coisas muito lindas, muito lindas. Aqui eu achei sensacional, porque vocês sabem que os fascistas de hoje, qual é a frase
a frase chavão deles. Agora, até eu acho que essa frase está meio assim desbotada, mas foi durante muito tempo. Aquela coisa de vai para Cuba, né? Ah, esse socialismo é bom, vai para Cuba, não sei o quê. Já me mandaram ir para Cuba 1000 vezes. Estou esperando que me mandem a passagem junto para eu poder ir. Mas o Eusínio conta uma passagem que o Souza Prado estava fazendo uma palestra, tá? Que ele estava fazendo uma palestra sobre esse livro e tal, e as coisas antigamente funcionavam muito na base do telefone, né? E aí eu acho que ele estava numa rádio, aí ligaram para a rádio. E alguém disse que queria falar com ele, com o palestrante, esse Souza Prado. E a pessoa manda ele ir para a Rússia. A pessoa diz assim, mas por que não vai para a Rússia? Porque a Revolução Cubana não tinha acontecido ainda, eles não podiam mandar ninguém ir para Cuba, né? Eles podiam mandar ir para a Rússia. Aí o Souza Prado, que é o amigo esse do Eusínio, falou um palavrão, disse assim, tipo, no telefone, né? Mas e por que tu não vai, então, para Pequitipê, não sei o quê, alguma coisa assim. E isso criou uma polêmica, e aí os críticos do livro caíram de pau em cima do autor do livro por causa disso, porque ele perdeu as estribeiras, né? Eu não entendi muito bem se ele estava no ar quando aconteceu isso, e foi no ar mesmo que ele acabou mandando para casa do chapéu, e, enfim, daí o Eusínio está escrevendo uma crítica, uma carta para levantar a moral do amigo, porque todo mundo estava caindo de pau. Esse Souza Prado era português, tá? E não vamos nos esquecer que Portugal vivia sob uma ditadura fascista nessa época, né? Salazar. E, enfim, inclusive a Venezuela. E aqui ele cita Venezuela, Guatemala e Portugal estavam sob ditaduras fascistas. A Venezuela ficou, gente, muitos anos. Era os Estados Unidos lá que mandavam, com representantes fantoches, extremamente fascistas, e a Guatemala também, depois da Guatemala teve uma revolução, e a Venezuela também, né? E Portugal se livrou do Salazar com a Revolução dos Cravos. Muito, muito, muito bonito. Depois, aqui, uma coisa que o Eusínio, em toda essa carta, ele usa um termo que muitos dos meus amigos da militância política continuam usando até hoje, que é a história do capitalismo canibal, né? Que nós vivemos. Naquela época ainda nem se falava em neoliberalismo, tá? Não se falava, porque o neoliberalismo ele é o ponto em que o capitalismo extrapolou todos os limites, né? Eles falavam em capitalismo. E aqui ele diz... a ciência para cobrir dos seus instintos canibais, do capitalismo canibal. Depois, aqui, ó. Olha que bonito, sobre o que ele escreveu sobre os ateus e o espiritualista, o ateu e o espiritualista. Ok. Entre um ateu que pratica o bem e um espiritualista que faz o mesmo, não há dúvida de que o ateu vale 100 vezes mais, porque o primeiro faz o bem pelo próprio bem, ao passo que o segundo, em 99% dos casos, não faz o mal por medo das consequências de outra vida e pratica o bem por interesse da recompensa futura. Gente, uma pessoa que é espiritualista ou uma pessoa religiosa, ela normalmente vive aquela dualidade da culpa e do castigo, né? Porque as religiões, inclusive o espiritismo, né, gente? Não vamos nos enganar. O espiritismo, aqui no Brasil, e muita coisa ainda
que existe na obra, né, do Kardec, incute nas pessoas a culpa, e quando a culpa entra na cabeça de uma pessoa, automaticamente vem a lembrança do castigo. Então, muitas pessoas espiritualizadas não cometem delitos por medo, por culpa e castigo, e medo do castigo. Né? Então, ele diz que o ateu, aquele que não tem a questão da vida futura, de tudo mais, ele não comete os delitos não por medo do castigo. Não comete porque não quer cometer. Claro que existem aqueles que cometem, mas os que não cometem pressionados por medo de umbral, medo de não sei mais o quê, né? Medo de... o espiritismo é castiguento, sim. Ele tem as suas, né? A coisa do umbral, gente. O que é aquilo? Vale dos suicidas, vale dos tatuados, sabe? Por favor, né? Uma versão vale dos tatuados. Tu tem tatuagem, Carlos? Ó, para ti de novo. Ai. Não, só para o pessoal vai me ouvir, a Suzy não vai. O pessoal tá te ouvindo. Pessoal, ótimo, mas eu que não. Eu não tenho tatuagem, mas não é por causa do medo do Vale dos Tatuados, não. Okay. É porque eu não tenho mesmo, né? Não gosto. Tô lendo os teus lábios. Tá lendo, Suzy? Tá bom. Bom, então, meus queridos, o Eusínio, ele coloca coisas nesse livro que fazem a gente pensar, sabe? Fazem a gente pensar. Porque quando se fala no comunismo, qual é uma das primeiras desculpas ou uma das primeiras coisas que as pessoas vêm nos dizer? Mas o comunismo é materialista. O Eusínio coloca o seguinte: a teoria comunista até pode ser materialista, mas o ser humano comunista, a pessoa, o indivíduo comunista, pode ser um espiritualista. Ele diz, eu sou assim. Eu sou espiritualista, né? Ele foi um espírita muito famoso, gente. Ele foi dirigente de um monte de coisa. Lógico que, inclusive, aqui existem algumas citações dele sobre a FEB, né? Já existia naquela época essa coisa do poder, essa coisa dessa luta, né? Nem tão silenciosa pelo poder. Bem, inclusive aqui ele coloca uma coisa que eu também acho. Ele diz que a arte... Ai, que ótimo, Marcos. Isso. Ótimo, Marcos. Eu não consegui, gente. Eu não fiz a minha tatuagem. Vai ficar para a próxima encarnação. Não fiz, não por medo de culpa ou qualquer outra coisa. Porque fui covarde. Medo mesmo da dor. Que bobagem, né? Mas sou muito covarde disso. Tenho muito medo da dor. Essa semana passada, a Valentina falou que não pode usar piercing. Nem tatuagem. Ai, meu Deus. Ai, coitado. Gente, é muito triste. É muito triste, na verdade, sabe? É muito triste, na verdade. Enfim, essas pessoas são aquelas que estavam no dia 8 de janeiro batendo palma para aquela quebradeira toda em Brasília, né? Daí me dizem, elas saem com essas pérolas. Por quê? É dissonância cognitiva. Elas olham para uma coisa e enxergam outra, né? E aí, por uma tatuagem de foi esse martelo quando me... Sei. Bom, queridos, aí eu estava dizendo que ele coloca o Eusínio, por ser um homem muito culto, né? Ele coloca que, na concepção dele, a arte é uma ferramenta de instrução, uma ferramenta de educação do povo. E né, gente? A arte, meu Deus, a arte popular, ela pode mover montanhas, ela pode
politizar as pessoas de tal forma que a gente não faz ideia. A gente não faz ideia de como. Então, ele diz que essa coisa da arte pela arte, daquela arte que não toca na realidade da vida, que não toca, né, nos temas mais sensíveis da sociedade humana, essa arte é uma arte elitista. Eu concordo plenamente com ele. Eu concordo absolutamente com ele. É uma arte elitista que está ali apenas para o deleite, né? E daí essa arte ela não tem aquela entrada, né? Aquela entrada de tocar corações, de tocar as mentes das massas, né? Das pessoas, que ela poderia servir como uma fonte de aprendizado, fonte de inspiração, né? Para uma população. Nós temos muitos artistas que são assim, que são fonte de inspiração para a população. Mas, em compensação, a gente tem outros também que fazem arte pela arte, né? E pronto. Bom, aí a carta é bem longa, ele vai indo. Ele toca num ponto, eu não tive tempo ainda de buscar esse. Eu até vou colocar aqui para quem depois quiser dar uma conferida. No Obras Póstumas, tá? Do Kardec, tem lá o capítulo que se chama Aristocracias. Quando vocês puderem, leiam esse capítulo, tá? Ele meio que faz um resumo grande aqui desse capítulo. E ele diz que esse capítulo ele é absolutamente politizante, né? Ele fala de política, ele mexe com temas políticos, com temas sociais. Então, vale muito a pena. Quando começarem a encher o saco de vocês de que espírita não pode falar de política, mandem a pessoa procurar lá no Obras Póstumas o capítulo Aristocracias, tá bom? Bom, ele sempre toca no tema do marxismo e das coisas que são a base da teoria marxista, né? Quais são essa base? A exploração do homem pelo homem, né? A desigualdade social, a força de trabalho que não é remunerada com dignidade, a dignidade humana que não é vista como um bem essencial e necessário. Enfim, gente, essas coisas todas, se não tocarem o coração de uma pessoa espiritualizada, eu não sei o que vai tocar, né? Como é que uma pessoa espiritualizada pode achar que é justo um ser humano ser explorado, um ser humano ser massacrado, um ser humano ser dizimado ou ser menosprezado? Se essa pessoa acha justo que isso tudo aconteça, então, na verdade, eu acho que essa pessoa não é uma pessoa espiritualizada, né? Eu acho que tem pessoas que pensam que são, mas não são. Depois ele diz até que no livro dos médiuns, tomem nota também, porque é importante que a gente tenha essas referências, tá? No livro dos médiuns, procurem lá uma dissertação do Erasto, tá? Que ele fala sobre falsos profetas, espíritos orgulhosos que retardam a emancipação da humanidade. E na visão do Eusínio, o Erasto estava falando sobre o socialismo. Na visão do Eusínio, essa mensagem... O Eusínio era um estudioso do socialismo, era um homem que conhecia toda a filosofia, né, socialista, toda a teoria, toda a obra socialista. Então, ele leu aquilo e ele disse, essa mensagem aqui está dizendo que o orgulho de muitas pessoas está retardando o processo da sociedade humana. E esse processo inclui o socialismo. Porque, gente, com esse capitalismo canibal que nós temos, esse neoliberalismo que nós temos no nosso planeta, nós não vamos a lugar nenhum. Com isso, nós só vamos conseguir continuar assistindo à barbárie. Só.
né? Então, a gente vai continuar vendo pessoas sendo massacradas, né? A mão de obra explorada, é trabalho escravo, é gente sendo expulsa de suas terras, é as riquezas naturais sendo roubadas, né? Na Palestina, no Congo, enfim, a gente vai continuar assistindo isso. Se nós continuamos ainda a aceitar a versão que esse capitalismo canibal vende para gente, nós vamos continuar achando que é aceitável, que faz parte do jogo, né? Então, que tipo de pessoas espiritualizadas seremos nós, né? Bem, tem um parágrafo aqui que eu achei muito bonito. Aqui, ó. Que ele fala sobre a moral comunista ou socialista. Eu, na verdade, eu não sou comunista, né? Porque existe algumas diferenças teóricas e tal. Eu não me considero uma comunista, mas eu me considero uma socialista, né? Então, aqui ele coloca uma diferença entre... Uma diferença não, ele coloca parâmetros de comparação entre a moral comunista, né? Porque ele é um comunista, e a moral espírita. Depois ele coloca assim, ó. Nos termos em que vínhamos argumentando, a moral se confunde com a prática da justiça social. Olha que coisa mais linda. Lá em 1955, Eusínio Lavigne falando em justiça social. E hoje nós aqui sendo, né, nos atiram pedras porque nós estamos falando em justiça social, né? Inclusive, o jus do sejus é a justiça social, né? Então, onde é que está aqui? Nos termos em que vínhamos argumentando, a moral se confunde com a prática da justiça social. E por levar em conta essa verdade, é que a moral comunista converte as nossas virtudes em obras de solidariedade humana, pela paz e pelo progresso cultural de todos os indivíduos e povos. Por idênticos motivos, a moral espírita, que é trabalho, tolerância e solidariedade, confraterniza com a moral comunista. Não obstante a diversidade dos fundamentos respectivos criados pelos filósofos. Sabe? Quem coloca o contrário é porque realmente não está com boa vontade, né? Não quer achar que o socialismo seja... E não se lembra que os primeiros cristãos eram socialistas, né? Eram socialistas. Jesus não tinha onde cair morto. Jesus socializava tudo, né? E essas pessoas falam de uma forma, assim, como se... Eu nem sei o que eles pensam. Aqui, ó. Depois, num outro parágrafo, ele coloca que uma das diferenças cruciais entre o capitalismo e o socialismo, e isso a gente consegue enxergar de uma forma bem, bem tranquila, é que o capitalismo é calcado na competição desmedida. É uma competição por tudo, né? Uma competição, assim, desleal. É um vale tudo, na verdade. É um vale tudo. Para tu poder galgar alguma coisa dentro do capitalismo, tu passa por cima, tu puxa tapete, faz o que quiser e tudo vale, né? E dentro do socialismo, a concepção é diferente, é outra. Aí vale a cooperação, né? São cooperativas, são trabalhos cooperativados, é uma outra visão. Por exemplo, quando aconteceu aquelas enchentes muito horríveis aqui no Rio Grande do Sul,
Vocês sabem que quem mandou alimento, toneladas de alimento aqui para o Rio Grande do Sul, foi o MST. Foram as cooperativas do MST, que é um trabalho socialista. Agora eu pergunto, os grandes capitalistas, os grandes ruralistas do Sul, que têm fazendas do tamanho de cidades, mandaram alguma coisa para cá? Doaram alguma coisa? Não doaram nada, gente. Nada. Não diga que essa pergunta. Ai, que lindo, César. Isso mesmo, tá certíssimo. Então, queridos, aí ele segue, ele fala de justiça. Nossa, tem a maneira como ele fala da justiça. Onde a justiça, no caso, alentada pela doutrina materialista? Nenhuma, não há justiça. A gente sabe disso, gente. A gente olha determinadas coisas e a gente pensa, como é que pode, no século 23, a gente está vendo essas coisas? Mas é o capitalismo que está mandando, né? Se a gente olhar para o quadro aquele lá do Oriente Médio, quem é que está mandando? A indústria bélica, que já faturou 400 e poucos bilhões nesses 30 dias de massacre. Eles é que estão mandando. Então a gente pensa, existe justiça dentro de um sistema desse? Que tipo de justiça? Não. É permitido matar bebê, matar mulher grávida, matar senhores, senhoras, matar gente doente, gente que está hospitalizada. É permitido tudo, porque eles estão lucrando. O capitalismo é assim. O capitalismo é quem paga aqueles jornalistas da televisão para dizer que tudo pode. Que pode bombardear o hospital. Eles são pagos para isso. E vocês acham que eles vão achar algum problema nisso? Não, porque eles estão tão dentro dessa coisa que eles estão lucrando. Que mal há, né? Que mal há. Enfim, queridos, a coisa é aqui, ó. Aqui ele coloca alguns pontos a respeito do espiritismo, tá? O espiritualismo, mais de nós aqui do espiritismo. Ele diz que aqui no Brasil a FEB criou pessoas egocêntricas, autocentradas. Olha, gente, eu fiquei tão feliz quando eu li isso aqui, porque eu martelo tanto nessa tecla da tal da reforma íntima, que eu acho que é uma coisa extremamente egoísta e egocêntrica. Como é que eu posso ser feliz se eu estou voltada para dentro de mim e o mundo está se descabelando e desmoronando do meu lado, né? Uma coisa tão egoísta, tão assim autocentrada, reforma íntima, estou garantindo meu lugarzinho no céu. E ele coloca exatamente isso. O místico, diz ele, é individualista por natureza. E, portanto, encaminha-se sem sentir para o egocentrismo, arrasador do espírito coletivo. Quem vive muito a cuidar de si, termina para a sua defesa pessoal, por se valer das armas da traição e da malignidade. É ou não é? É ou não é? Né? Não está o mundo capitalista todo dizendo que Israel tem o direito da autodefesa? Autodefesa. Matar bebezinho é autodefesa. É isso aí. Estão tão voltados para dentro de si, né? O individualismo é oportunista, diz ele. Por ele, o mundo ficaria no que está. A prática da caridade aos pobres é significativa. A pobreza torna-se um campo de experiência e de prova da fé religiosa. Não se luta contra as causas econômicas da pobreza. Gente, eu queria ter conhecido esse homem. Eu queria ter conhecido esse homem. Por que esconderam esse homem
dos espíritas. Por que será, né? Por que será que esconderam? Vale dizer, não se pratica a verdadeira caridade quando não se quer saber a causa da miséria, né? Daí a gente entra naquela coisa que todo mundo conhece, que é a briga dos espíritas para manter os seus pobres, porque daí eles podem continuar fazendo a sua caridade egoísta, né? Para se sentir bem. Medo lá da culpa e do castigo. Aqui, ó. Além disso, Souza do Prado Espírita quis também, com aquele livro, né, do Tartufo, mostrar que a moral espírita não é incompatível com o regime socialista. Pelo contrário, o regime socialista é que é o ideal para as relações fraternais humanas e, por conseguinte, cria um ambiente impróprio à hipocrisia. A presunção, a estupidez e a tantos vícios platonicamente condenados pelas religiões e pelos espíritas religiosos. Enfim, queridos e queridas, eu acho que eu consegui dar uma boa resumida. O livro ainda tem mais um último parágrafo que eu quero compartilhar com vocês, tá? Aqui, ó. Nessas condições, oportuno é o livro Tartufo Desmascarado, né, que é o livro que o Eusínio tá se referindo. O espírita não pode, em tese, ser místico e alheio aos interesses vitais dos povos e da pátria. Ou seja, o espírita não pode ser alienado de política, minha gente. Não pode. Não é sinônimo de espiritualidade ser alienado de política. Isso é sinônimo de ser egoísta, né? De ser místico egoísta. É seu dever, como um dos mandamentos da boa educação, estudar história da nossa economia e as razões que obstaculizam o nosso progresso, incorporar-se à campanha da nossa emancipação econômica, da defesa do nosso petróleo. Isso em 1955, eles estavam lutando pelo petróleo é nosso, né? Agora nós estamos lutando para manter a Petrobras nossa, que ela já praticamente não é mais. Olha o que está acontecendo em São Paulo aí. Olha o que está acontecendo em São Paulo com a história da luz, da privatização da energia elétrica. Aqui. Ocupar-se a campanha da nossa emancipação econômica, da defesa do nosso petróleo, da luta contra o imperialismo agressor, principalmente dos trustes norte-americanos que exploram também o povo norte-americano, não só o povo do planeta todo. Queridos e queridas, era isso. Vale muito a pena a gente estudar e tentar conhecer mais a respeito do Eusínio Lavini. Uma curiosidade é que a esposa dele, a Maria Odília, foi a primeira mulher negra médica do Brasil. Gente, olha que casal. Olha que casal. Sim, política é a arte de fazer bem a todos. Não existe nada mais espiritualizante do que isso, não é verdade, gente? Né? Quando a gente se preocupa com o coletivo, quando a gente se preocupa com o social, nós estamos, sim, fazendo um trabalho espiritual. Muito mais do que aquelas pessoas mesquinhas, né? Que vem com aquela conversinha fiada, aquela conversinha mole de que estão fazendo reforma íntima, sabe? Então, meus queridos, minhas queridas, era isso. Eu acho que, como eu estava dizendo, tem muito ainda que a gente conhecer a respeito do Eusínio Lavini, né? Casado com a primeira mulher negra, ela era negra e ele não era negro, e eu até quero mostrar para vocês uma foto. Aqui está a foto do casal, ó. Olha que lindinhos. Aqui, ó. Eusínio Lavini com a Maria Odília, tá? E aqui
porque ele era político, né? Ele chegou a ser prefeito de Ilhéus. Uma foto da campanha política dele, ó. Aqui. Ele tá aqui assim, nesse pequenininho. Esse que tá aqui nesse canto, gente, é o Marighella. Marighella, que foi assassinado pela ditadura militar. Então é isso, meus queridos, né? Uma figura maravilhosa, uma figura incrível, né? Uma figura realmente enorme. Foi totalmente escondido, ele foi totalmente descartado pela FEB, pelo movimento conservador, que agora recentemente andou apoiando o fascismo, né? Então a gente consegue entender, né? Por que Eusínio Lavini foi escondido. Carlos, meu querido, é isso. Beleza, Suzy. Ó, Ai, gente, Carlos, que situação. eu estou me comunicando aqui com a Suzy por mímica, porque, né, a gente vai fazendo gesto, assim, vai escrevendo libras. Sim, pena que eu não entendo libras. Porque ela não me ouve, ela não tá sem retorno meu lá, né? Então, mas as pessoas aqui disseram que estão me ouvindo. Então a gente foi tocando aí na medida que a gente pôde, a Suzy do lado de lá tentando interpretar a leitura labial, né? Mas foi tudo bem, até que chegamos ao bom termo aí, né? E também para quem... O chat está funcionando? Não. Tá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta por escrita no chat, né? Pode fazer. Até agora não teve uma pergunta necessariamente, né? Foi comentários assim que eu fui colocando no vídeo, nada que seja para ampliar o debate aqui. Ok. Então, para dizer para as pessoas que, acho que se eu não me engano, foi a Ângela, não, quem foi que perguntou? Falou que chegou, entrou, mas a gente não estava no ar, tal, e ela saiu. Acho que é a Ângela Paraíso, né? Então, explicando porque nós tivemos um atraso exatamente por conta desse problema do áudio, né, do retorno do áudio com a Suzy. Se tu achar que estamos... Aqui. Se tu achar que estamos bem... Poxa vida. Sei lá, Carlos. Não sei o que te dizer, porque as minhas coisas aqui aparentemente estão todas ligadas, né? Mas enfim. Então... Acontece essas loucuras. Então, assim, a gente teve esse problema, por isso que a gente já está um pouco atrasado, tá bom? Mas, ô Suzy, minha querida, eu acho que fomos bem, né? Fomos bem aí, foi um debate legal. As pessoas participaram que eu fui colocando aqui na tela, né? E podemos encerrar. Você faz aí as suas considerações finais. Tu não tem como escrever alguma coisa no chat para mim? Ó, vou escrever aqui. Ó, antes, tem essa aqui, ó. Eusínio inspirou e continua inspirando nossa gente. Só gratidão. Ó, a Miriam dizendo que não conhecia o canal ainda. Não tu escreveu no privado? Caí aqui de paraquedas, mas adorei a análise. Suzy. Miriam Simone. Que legal, que ela é nova aqui. Ô, Miriam, então faz o seguinte, querida, você curta, comenta, compartilha o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, que nós estávamos chegando a 3.000 seguidores já, e participa todas as terças-feiras aqui com a gente. Tá bom? Isso é muito bacana. Tu
Tu tá querendo encerrar, Carlos, é isso? Isso. Aí eu. Ah, tá. Eu vou fazer as considerações finais. Ok. Queridos e queridas, nesse capítulo, só nesse capítulo, todos os outros capítulos foram maravilhosos. Os vídeos dos outros capítulos estão no canal do Sejus, né? Vocês podem entrar lá e assistir os outros todos. Quem ainda não está no nosso grupo de estudos do WhatsApp, como é que as pessoas fazem, Carlos, quando querem entrar no grupo? Tem alguma maneira de... Eu vou escrever. Escreve no chat aqui, quero entrar no grupo, que daí o pessoal do canal entra em contato, tá bom? Enfim, é um trabalho... Só escreve, Miriam, quero entrar. Daí eles vão entrar em contato, tá bom? Isso. É um grupo de WhatsApp, é onde a gente se encontra, onde escolhemos os livros que vão ser estudados. É muito legal, a gente cresce muito ali dentro, tem alguns debates bacanas. Muito legal. Isso, olha ali, ó. O pessoal do Sejus colocou uma mensagem, ok? Quem quiser entrar no grupo de WhatsApp, manda uma mensagem ali para aquele número que ele colocou, ok? Meu zap. Que é o número do Carlos. É o número do Carlos. Então, meus amores, é isso, tá? É um livro maravilhoso. Nós falamos, nesses poucos minutos aqui, a gente conseguiu falar sobre materialismo e espiritualismo, sobre moral, né? A moral cristã, a moral espírita e o falso moralismo, né? Dos reacionários. Nós conseguimos falar sobre a questão da caridade, aquela que é feita de coração e aquela que é feita por medo, né? Enfim, falamos sobre muita coisa. Eu acho que, à medida que a gente vai estudando, a gente vai derrubando preconceitos, derrubando tabus. A questão de espíritas não poderem falar de política, gente. Isso foi a maior fake news que eles pregaram durante tantas décadas, né? Fizeram a cabeça das pessoas durante tanto tempo e criaram um bando de místicos, fanáticos mesmo, fanáticos, que aceitam qualquer barbaridade como verdade, que idolatram qualquer pessoa, que idolatram qualquer mensagem de espírito zombeteiro, eles acham que é espírito de luz. Enfim, né? A coisa não é fácil. O bonito desse momento que a gente está vivendo é que nós estamos num grupo, nós estamos crescendo como grupo, e a gente está conseguindo encarar muitas coisas e modificar muitas coisas, tá? Esse livro que eu usei, esse livro é da editora Alma Revolucionária, tá? Eles têm um trabalho muito lindo de edição, é um grupo espírita também, tem também da editora da Comênios, enfim, né? Vocês podem adquirir esse livro se quiserem conhecer mais a questão do Eusínio. Tem muita coisa do Eusínio Lavini na internet, vale muito a pena, né? Para a gente também não ficar tão ignorante, assim, tão analfabeto a respeito dos grandes nomes socialistas, né? Que viveram e que foram espíritas, né? E que foram propositalmente escondidos de nós, né? Invisibilizados para que nós achássemos que não existiram, né? Não existiram. Esses dias uma pessoa me perguntou, nossa, mas por que não existe mensagem de espírito progressista? Vocês acham que eles iriam divulgar se algum espírito progressista mandasse uma mensagem? Vocês têm que lutar por justiça social. Jamais, gente. Jamais. Nunca iriam divulgar, né? Então, a gente precisa
ter algumas coisas muito claras. E cabe a nós fazer agora essa nova história do espiritismo no Brasil. Um grande beijo para vocês. Carlos, querido, lamento a gente não ter podido conversar. Tranquilo. Mas beleza. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Pelo jeito, todos gostaram bastante da exposição da Suzy. Eu também gostei muito. E quero, então, convidar todos vocês para estar conosco na próxima terça-feira, se Deus quiser. Beleza? Com outro companheiro ou companheira para fazer aqui o próximo ou um outro capítulo do nosso livro em estudo. Tá bom? Agradecer muito a Suzy. Beijo, Suzy. Tchau, querido. Obrigado, viu? Um grande beijo. Então, tchau, pessoal, queridos e queridas. Fiquem bem. Fiquem bem. Beijo para todo mundo. Um grande beijo. Tudo de bom. Vou procurar aqui o encerramento.